No vídeo de hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin que está subindo, e está subindo bem rápido. Estamos em 106 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo e 567 mil reais no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda abaixo dos 600 mil reais, um pouco mais próximo aí dos 100 mil reais do que dos 124 mil reais, que é a máxima histórica. Então, depois dessa correção recente que tivemos, o preço do Bitcoin está reagindo bastante. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mostrar algumas informações novas aqui sobre mercado e falar sobre um artigo bastante interessante. Provavelmente não vamos conseguir exaurir todos os pontos do artigo hoje, mas já vamos trazer algumas questões bem interessantes. Então, se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Uma característica bastante interessante deste ciclo, que é mais lento e gradual, é a adoção institucional e a adoção de players mais pacientes aí no mercado de Bitcoin. Enquanto que nos outros ciclos a gente teve aí períodos mais exponenciais. Então, no ciclo de 2017, a gente teve mais de 4.000% de valorização em dólar. No ciclo de 2021, a gente teve mais de 1.500% de valorização em dólar, dependendo aí de quanto que a gente pegasse o fundo, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, mais de 1.500% de valorização em dólar. E até agora tivemos, entre aspas, aí apenas 500% de valorização em dólar, apenas porque, na verdade, é bastante valorização, né, para a maior parte dos ativos. Mas para o Bitcoin não, então isso leva aí a crer que talvez o topo do Bitcoin possa ainda não ter chegado. O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos. Então, eu sempre menciono isso, mas é interessante observar esse movimento do Bitcoin em um ciclo que talvez seja um pouco mais longo do que os ciclos anteriores. Enfim, veremos aí ao longo do tempo. Alguns indicadores aqui, antes da gente entrar no artigo, que é muito interessante, que fala sobre o IPO silencioso do Bitcoin e por que essa consolidação não é o que você pensa. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores. Primeiro, o Fear and Greed Index, vamos atualizar aqui, mas está em 29, então, o Fear and Greed Index, lembrando que geralmente boas compras são feitas onde o Fear and Greed Index está em patamares mais inferiores. Então, por exemplo, quando a gente viu o preço do Bitcoin caindo para 44 mil dólares, a gente viu ali, 44 mil dólares não, 76 mil dólares, a gente viu o Fear and Greed Index em 15. Então, geralmente, quando o preço cai, esse indicador é uma boa forma de mostrar como é que está o sentimento do mercado. O mercado está com um pouco de medo agora, então uma certa incerteza, né? Muitas pessoas esperavam aí uma valorização mais expressiva do Bitcoin, no que poderia ser o final deste ciclo aí de 4 anos, mas isso não está acontecendo, então isso está gerando um pouco mais de medo no mercado, mas talvez um pouco mais de medo no varejo, porque grandes players, grandes empresas, institucionais e baleias estão capitalizando não sei se seria o melhor termo, mas estão consolidando aí o seu ativo, né? Então, consolidando em que sentido? Alguns players estão entrando com calma, pensando no longo prazo, e outros estão saindo com calma também, pensando no longo prazo. Então, a gente teve movimentações de algumas baleias aí que não moviam os seus fundos há algum tempo, e hoje em dia a gente já tem uma liquidez e uma estrutura na rede muito mais sólida para fazer essas realizações. Então, podem ser investidores de longo prazo que agora querem comprar um apartamento, pagar a faculdade do filho, comprar uma Lamborghini, um iate, enfim, aí depende, né, do objetivo de cada um, mas hoje em dia, com a liquidez que temos e com todas essas soluções institucionais, então uma demanda institucional, existe aí liquidez suficiente para desfazer aí grandes posições e colocar aí, comprar bens reais, digamos assim, físicos, que alguns investidores de longo prazo estavam procurando. Ao mesmo tempo, investidores institucionais que estão entrando agora, né, e a gente tem o caso clássico do ETF de Bitcoin da BlackRock, que foi o mais rápido da história, acumular 70 bilhões de dólares. Então a gente tem investidores institucionais fazendo a posição deles aí em meio a este cenário. E o Bitcoin, ele se torna então um ativo cada vez mais valioso, né, com um market cap cada vez maior. Então, por exemplo, aqui dentro dos maiores ativos do mundo, a gente tem o Bitcoin com um pouco mais de 2 trilhões de market cap, então isso aqui faz muita diferença na questão da liquidez do Bitcoin, coisa que antes não era possível. Então, essa questão de adoção institucional tão forte e grandes players se desfazendo sem causar uma influência tão grande no preço do Bitcoin. Então, é muito interessante todo este movimento que
está acontecendo, que parece ser um movimento aí mais lento e gradual, onde grandes players estão bastante tranquilos, é o que parece, né? E esse medo aí do mercado, fear do mercado, seria mais nas sardinhas no grande varejo aí, digamos assim. Certo? Bom, olhando aqui, esse outro indicador que é bastante interessante, que é o Maier Multiple, que ele deriva de uma média móvel. E o que é interessante é que estamos abaixo de 1 nesse indicador, o que novamente mostra aí potencialmente um momento interessante para compras. A gente vê a queda de volatilidade neste indicador, a queda de volatilidade no preço do Bitcoin, o que reflete na queda de volatilidade desse indicador, que é a linha azul aqui deste gráfico. Então a gente vê essa tendência no preço do Bitcoin, mas mesmo assim estamos aí abaixo de 1, o que é interessante, porque a média aqui, segundo este gráfico, né, é de 1,25, certo? Então estamos abaixo da média, não só abaixo da média, mas abaixo de 1. Então pode ser aí um momento de realização de lucro, entre aspas aí, né, de alguns investidores. Por que entre aspas? Porque trocar Bitcoin por Fiat talvez não seja a melhor definição de realizar lucros, né? E sim o contrário, talvez trocar Fiat por Bitcoin seja de fato realizar lucros, enfim, aí depende da perspectiva de cada um, porque no final das contas, pensando no longo prazo, as moedas fiduciárias estão colapsando, é isso que está acontecendo, a gente tem uma dívida cada vez maior no mundo inteiro e o Bitcoin ele vem surgindo como uma alternativa aí, certo? Mas é interessante então esse patamar de Maier Multiple abaixo de 1 para o preço do Bitcoin, certo? E quando falamos de MVRV, então em 1,86 abaixo de 2, certo? Que 2 aqui seria um patamar bastante interessante aí para o MVRV, no sentido de que muita gente já estaria com um grande lucro, certo? Isso não está acontecendo. Observem como o MVRV caiu conforme ao longo do tempo, aí o tempo foi se passando e o preço do Bitcoin foi lateralizando e teve uma correção bastante forte. Então são alguns indicadores que eu gosto de olhar e que demonstram aí que o preço do Bitcoin de fato não parece estar esticado, não dando sinal de fim de ciclo, de topo aí para o preço do Bitcoin. E eu gostaria de falar aqui um pouco sobre esse artigo muito interessante que eu vou abordar em alguns vídeos aqui no canal. Então, se você quer observar aí todas as considerações sobre este artigo, que é muito interessante, se inscreva no canal, clique no sininho aí para ficar por dentro das novidades e das notificações, que é sobre esse artigo aqui do George Visser, que fala sobre o IPO silencioso do Bitcoin. Por que que essa consolidação não é o que você pensa, né? E basicamente o evento silencioso de liquidez vem remodelando, né, a base de propriedade do Bitcoin e sua estabilidade futura. A gente vê uma mudança aí que envolve a adoção institucional do Bitcoin, que envolve aí uma mudança em relação à liquidez, a potencial aí de liquidação de volumes maiores de Bitcoin. Enfim, é uma questão interessante que está acontecendo e que lembra muito um IPO, certo? Basicamente, aí seria como se o Bitcoin estivesse sendo lançado no mercado, lançado para o mercado financeiro tradicional e para um público mais amplo. Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho nos primeiros pontos e nos próximos vídeos do canal a gente vai seguindo aqui com essas questões que são bem interessantes. Então a angústia, ela é real aqui no mercado cripto, né? Lembrando que aqui ele fala muito sobre criptomoedas e mercado cripto, então é uma visão aí mais talvez mainstream da coisa, certo? Porque aqui no canal a gente parte da premissa de que o Bitcoin ele é diferente das criptomoedas, ele é algo à parte e ele é a verdadeira restauração financeira, né? Mas aqui a gente vai falar então com os termos e vai fazendo observações. Então o sentimento atual em relação às criptomoedas, Bitcoin, é francamente brutal. O SP500 está flertando com recordes históricos, a Nasdaq está em alta, o ouro acaba de ultrapassar $4.300 e as ações de tecnologia estão se recuperando. Por todas as medidas tradicionais, estamos em um ambiente de risco, o dinheiro está fluindo para ativos de risco, mas o apetite do investidor continua saudável. Mas e o Bitcoin, né? O que está acontecendo? Nada de muito interessante, entre aspas, parece estar acontecendo com o Bitcoin. Se a gente colocar no anual aqui, beleza, 13% de valorização em dólar, mas para o Bitcoin, pensando que estamos em um momento aí num período de alta e pensando que já chegamos há pouco tempo atrás numa máxima histórica, parece estar algo muito pacato, né? Muito lento e pacato para o Bitcoin. Talvez esse seja um novo paradigma de um Bitcoin acima de 2 trilhões de dólares de market cap e de uma adoção institucional com players pensando mais no longo prazo e não tanto naquele trader ali de curto prazo. Então, de lado, consolidando
com um movimento mais chato, entre aspas, né? Chato depende do ponto de vista, né? Porque depende de uma valorização mais lenta, gradual, possa ser mais interessante, principalmente para adoção institucional para grandes players. Então, você pode escolher aí a sua própria descrição. Nenhuma delas esconde a frustração que permeia a comunidade. O Twitter está cheio de variações da mesma pergunta ansiosa. Por que o Bitcoin não está bombando como todo o resto? E se a gente observar aí o preço do Bitcoin em um patamar mais amplo, certo? Se a gente der um zoom out no preço do Bitcoin e se a gente observar os movimentos aí de Wall Street, do mercado financeiro de uma maneira geral, isso pode ficar cada vez mais claro. A gente tem aí grandes ETFs adotando o Bitcoin aí, fazendo lançamentos interessantes. A BlackRock, para quem não sabe, é uma das maiores gestoras de investimento do mundo. Então, se eles estão fazendo essa posição aí, certamente eles têm informações mais privilegiadas e bons analistas aí estudando o que realmente faz sentido. Então, se eles estão entrando nesse mercado, pode ser um movimento sim de mais longo prazo, buscando aí maior estabilidade, porque grandes players não gostam dessa volatilidade aqui de cair, por exemplo, 70% em pouco tempo aí. Então, talvez a questão da maior estabilidade e de ciclos mais longos e mais graduais aí possam passar a fazer parte do Bitcoin, né? Pode ser esse novo paradigma do Bitcoin. Quando a gente olha os 10 maiores detentores de Bitcoin aqui do mundo, a gente tem ETFs à vista, grandes exchanges, agora um fenômeno muito interessante das Bitcoin Treasury Companies, que tiveram a sua fase de febre e estão dando uma leve corrigida no momento que eu estou gravando esse vídeo, e países aqui, Estados Unidos e China, certo? Também grandes exchanges. Então é interessante esse movimento e eu pretendo aí nos próximos vídeos trazer uma abordagem mais longa sobre esse artigo tão interessante que fala sobre o IPO do Bitcoin. Então fiquem ligados, se vocês querem aí continuar nessa história aí do IPO do Bitcoin, deixem um like, pois eu pretendo falar sobre isso nos próximos vídeos aqui. Esse vídeo é um vídeo individual, então eu gostaria de falar sobre a alta do Bitcoin e sobre a adoção institucional e a mudança neste ciclo, e daí nos próximos vídeos a gente vai então seguir nesse artigo, mas são vídeos que podem ser vistos também individualmente, nada se perderá, certo? Porque abordaremos outros pontos dentro deste mesmo artigo. Enfim, vejo vocês muito em breve no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.